Desde o início da década de 70, testes de formação de gelo artificial e natural no ar têm sido conduzidos pelo Exército dos Estados Unidos para qualificação de rotores, motores e outros sistemas helicópteros e aeronaves em condições de formação de gelo artificial, imprescindível para a segurança e qualidade do equipamento militar ou civil. Algumas bases como Fairbanks, no Alasca, Moses Lake, Seattle, Spokane, em Washington, Edwards Air Force Base, na Califórnia, e em Duluth, em Minnesota, executavam os testes por longos anos, de 1983 a 2014. E, ao que parece, os testes passaram a ser executados no estado do Michigan, no Aeroporto Internacional de Sawyer, desde 2015. Já o treinamento para esses testes acontece no norte do Alabama por pilotos de testes experimentais altamente qualificados, engenheiros de testes de voo e engenheiros de voo do Diretório de Testes de Voo de Aviação do Redstone Test Center do Exército Americano. O sistema de gelo, conhecido como Helicopter Icing Spray System, ou RIS, é o mesmo usado há anos. A atividade de voo de engenharia de aviação do Exército opera um helicóptero CH-47C ou F Chinooks modificados como um avião-tanque para testes de qualificação de helicóptero em condições de formação de gelo artificial. O desempenho operacional e as características da nuvem de spray do sistema RIS foram avaliados durante vários programas e testes nas temporadas de gelo de 84 e 85 em Duluth, no Minnesota. As alterações de configuração feitas durante as duas primeiras fases deste programa reduziram os problemas anteriores do sistema de pulverização de vazamento de água, congelamento e padrões de fluxo não uniformes de um padrão de helicópteros da época. Os dados da nuvem de spray em voo obtidos com a aeronave JU-21A usando espectrômetros de medição de partículas encontraram concentrações de massa de pico na faixa desejada de diâmetro de gota de 15 a 25 microns, bem como a presença de gotas maiores, de 50 microns, que normalmente não são encontradas em nuvens estratiformes naturais. Muitos aspectos da formação de gelo produzidos em várias aeronaves de teste foram comparados favoravelmente aos acréscimos naturais. A capacidade da nuvem artificial de produzir formas de gelo em rastros duplos ou com trills não aerodinâmicos nas pás do rotor principal a menos 5 graus Celsius foi comprovada. De fato, o sistema de gelo americano RIS é um sistema projetado para fornecer condições de formação de gelo artificial e é usado como parte da certificação de formação de gelo para aeronaves militares e civis. Cria um ambiente de nuvem controlada através do qual a aeronave de teste voa. Os efeitos do acúmulo de derramamento de gelo são então documentados com instrumentação e fotografia a bordo. Diretório de Testes de Voo de Aviação do Exército possui a única aeronave com sistema RIS do mundo, a nova versão CH-47F Chinook, além dos maiores especialistas do mundo na manutenção de aeronave e na realização de testes de formação de gelo. Segundo o relatório do Centro Aeroespacial da Holanda, contratado pela empresa sul-coreana KEI para acompanhar o teste de avaliação de um helicóptero sul-coreano, KUHU Surion, no centro de teste de Redstone, no Michigan, testes de qualificação de gelo pode compor até um período de 4 meses e o clima ideal para as atividades é na temporada de inverno. Mesmo na temporada fria, o clima pode estar às vezes razoavelmente agradável. E mesmo que as temperaturas estejam elevadas, os testes RIS são essenciais para a formação de gelo, como forma controlada e segura antes do teste de voo pleno em condições de gelo natural, simulando temperaturas abaixo de até menos 20 graus Celsius, muito realista com as temperaturas naturais extremas que Michigan ou outra região do planeta pode oferecer, que está em torno de menos 14 a menos 13 graus Fahrenheit, algo em torno de menos 25 a menos 26 graus Celsius, no inverno rigoroso. Quer divulgar sua empresa aqui no canal? Envie-nos uma mensagem para contato@aramilitaroff.com. Caso queira ajudar diretamente o nosso trabalho diário no YouTube, faça um Pix com qualquer valor para a nossa chave, canal aramilitaroff@gmail.com.
O sistema RIS pode gerar nuvens de gelo com teor de água líquida entre 0,25 gramas metros cúbicos e 3,0 gramas metros cúbicos. Nas condições mais frias, o limite inferior de conteúdo de água líquida é aumentado para evitar o congelamento dos bicos de pulverização. Acoplada ao Chinook está uma enorme barra de pulverização suspensa sob o tanque de aeronave e alimentado por um sistema de água de 1.800 galões, algo em torno de 6.800 litros. Duas unidades de potência auxiliares evitam congelamento da barra de pulverização e fornecem o suprimento de ar quente necessário para atomizar a pulverização nos bicos, evitando novamente o congelamento. Duas matrizes de bicos horizontais geram uma pulverização de aproximadamente 8 pés de altura, cerca de 2,4 metros e 36 pés de largura, em torno de 11 metros. O teor de água líquida do spray é controlado pela saída ou vazão fornecida pelos engenheiros diretamente na barra de spray. A taxa então de fluxo exata necessária para atingir um conteúdo de água líquida alvo depende da velocidade no ar de teste e das condições ambientais predominantes na altitude do teste, principalmente da umidade relativa, e saberá o porquê. O tamanho da gota não é controlado diretamente e depende predominantemente da taxa de fluxo para atingir o conteúdo de água ideal, umidade relativa do ambiente e temperatura. Em baixa umidade, a taxa de evaporação das gotas menores é aumentada, resultando assim na distribuição do tamanho de gota de evaporação mais altos, que é o diâmetro de volume médio. Uma vez que o sistema RIS tem atingido um spray de nuvem estável na velocidade de teste, a aeronave de perseguição, ou seja, o aparelho que está sendo avaliado, inicia sua entrada por baixo e estabelece uma posição vertical estável atrás. A posição longitudinal é mantida por meio de semáforos localizados na parte inferior do Chinook. Os bicos de pulverização formam referência visual para o posicionamento lateral. A imersão na nuvem é então verificada pelos tripulantes na aeronave em avaliação e na rampa do próprio Chinook. Espera-se que o gelo acumulado nos rotores comece a derramar ou sublimar, passar do estado sólido para gasoso, logo após o final da imersão na nuvem de RIS. Portanto, qualquer chance de obter dados válidos de desempenho ou manobra só pode ser obtida se adquirida logo após o término da exposição. Os testes de voo com gelo artificial têm sido uma ferramenta valiosa e demonstra as capacidades dos sistemas de proteção contra gelo das aeronaves em diversas áreas, desde rotor até seus sistemas estabilizadores. E os testes RIS são fundamentais para proporcionar maior segurança e confiabilidade dos equipamentos civis e militares pelo mundo. O YouTube segue reduzindo o engajamento e monetização de muitos canais aqui no YouTube, e o Área Militar é um deles. Peço sua ajuda com qualquer valor para a nossa chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com. Não se esqueça também de se inscrever e ativar o sino de notificação aqui no canal. E também seguir o canal nas redes sociais Twitter e Instagram, pelo @areamilitaroff.